Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Michelle Young. A Michelle nasceu em fevereiro de 1977, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela foi descrita pelos seus amigos como uma pessoa muito animada e que estava sempre sorrindo. Durante a época de escola, ela chegou a fazer parte da equipe de líder de torcida. Ela estudou finanças na Universidade da Carolina do Norte. Em 2001, a Michelle já havia se formado e ela estava trabalhando na área. Por essa razão, ela não retornou para morar perto da família novamente. Ela continuou morando na Carolina do Norte. E nessa época ela estava com 23 anos de idade. Já quando seu aniversário de 24 anos chegou, ela saiu com alguns amigos para comemorar. E foi nessa ocasião que ela conheceu Jason Young, que mais tarde se tornou seu marido. 2 anos após eles se conhecerem, a Michelle ela descobriu que ela estava grávida, o que inicialmente a teria deixado bastante preocupada, já que ela considerava que o Jason ainda era muito imaturo para ser pai. Mas de qualquer forma eles se casaram e tiveram o primeiro filho em 2004, uma menina. E a irmã da Michelle, chamada Meredith, chegou a se mudar para um local próximo à casa do casal. Isso para poder ajudar a Michelle a cuidar do bebê. Já em 2006, a Michelle estava esperando o segundo filho. E ela e o Jason fizeram uma viagem de fim de semana até a casa dos pais do Jason. Eles moravam na Carolina do Norte também, mas em uma outra cidade. Então não foi uma viagem muito longa, mas eles passaram o fim de semana lá para poder contar essa novidade. Porém, quando eles estavam retornando para casa, eles se envolveram em um acidente de carro e a Michelle perdeu o bebê. E alguns meses depois, a Michelle descobriu que ela estava grávida novamente. Já em outubro de 2006, o Jason tinha feito uma viagem de trabalho. Era comum que ele viajasse por conta do trabalho dele. Então, ele fez uma viagem para a Flórida. Quando retornasse, o Jason ele estava planejando comprar um presente para comemorar os 3 anos de casamento dele e da Michelle. Então ele tinha ali pesquisado algumas bolsas na internet para poder comprar para a esposa. Mas acidentalmente ele tinha mandado imprimir essa lista que ele tinha feito, que ele tinha pesquisado, na impressora de casa. E como ele não queria que a Michelle descobrisse, ele queria que fosse uma surpresa. Então ele entrou em contato com a irmã da Michelle, a Meredith, contou para ela o que tinha acontecido e perguntou se ela podia ir até a casa deles para poder se desfazer da lista para que a Michelle não visse e não estragasse a surpresa. Nisso ele já estava a caminho de volta para casa, mas ele parou em um hotel que ficava ali na metade do trajeto. Mas a Meredith ficou feliz em poder ajudar, então ela foi até a casa. Ela sabia que a garagem da casa estava com um defeito, então ela abria facilmente. Então ela entrou pela garagem. Mas quando ela entrou dentro da casa, ela percebeu que a bolsa da irmã dela estava no chão da cozinha. E as chaves da irmã também estavam ali na casa. Então ela achou que a Michelle estava em casa e chamou pela irmã. Porém a Michelle não respondeu. As luzes da casa também estavam todas apagadas. Então a Meredith, ela imaginou que talvez a irmã estivesse se sentindo mal, por essa razão tinha ficado dormindo em casa e então estava ali com as luzes desligadas. Então ela vai até o quarto da irmã, mas quando ela chega no quarto, ela encontra a Michelle caída no chão ao lado da cama, já sem vida. Ela encontra a sobrinha dela de 2 anos, escondida embaixo da cama. A menina estava ilesa, ela estava vestindo um pijama cor-de-rosa que estava completamente limpo, apesar da Michelle estar com uma poça de sangue. Ela pega a menina e vai até o telefone, onde ela liga para a emergência. A emergência não demora muito para chegar, porém já era tarde para Michelle e para o bebê que ela estava esperando. A Michelle havia sido atingida com um objeto na cabeça. Ela sofreu um ataque violento, ela teve alguns dentes quebrados e também teve diversas fraturas. A polícia vai ao local e lá eles percebem algumas coisas, como por exemplo, não havia ali nenhum sinal de entrada forçada na casa. Porém, a garagem tinha aquele defeito, então era possível entrar na casa facilmente. Mas segundo a Meredith, só os familiares, só eles sabiam daquele defeito, então não tinha como outra pessoa saber que a porta estava com esse defeito e que ia abrir facilmente. A polícia também encontra um travesseiro que estava no chão no quarto,
e que continha uma pegada que foi formada ali com sangue. E essa pegada era de um sapato tamanho 12 na numeração dos Estados Unidos. E como era de se esperar, a polícia quis falar com o Jason, o marido da Michelle. E eles conseguiram verificar que o Jason ele tinha dado entrada no hotel no dia 2 de novembro de 2006, por volta das 11 da noite. E a Michelle ela teria perdido a vida nessa madrugada. E a polícia também conseguiu verificar que o cartão ali que o Jason tinha recebido para poder ter acesso ao hotel, ele tinha sido usado apenas uma vez, apenas nessa entrada, ou seja, ele não tinha saído do hotel, porque senão ele não teria como retornar, o cartão marcaria que ele teria entrado mais de uma vez. A polícia também conversa com uma amiga da Michelle que esteve na casa naquele dia. Então ela esteve com a Michelle após o Jason sair para essa viagem, que indicava que depois que o Jason foi viajar, a Michelle ainda estava bem. E essa amiga saiu da casa quando começou a anoitecer. Já ao conversar com os funcionários do hotel, um dos funcionários conta à polícia que na noite do dia 2 de novembro, ele estava ali fazendo uma verificação nos corredores do hotel, como era normal dele fazer, era parte do trabalho dele. E então ele percebeu que uma das portas de saída de emergência estava aberta e que tinha algo segurando a porta para que ela não fechasse, ou seja, possivelmente quem saiu por aquela porta colocou aquilo ali para essa pessoa poder voltar pela saída de emergência, para não ter que utilizar a porta principal do hotel, que era aquela que tinha que utilizar o cartão. Haviam câmeras de segurança no hotel, porém a câmera que captava o local onde ficava essa saída de emergência tinha sido desligada às 11h20 daquela noite, ou seja, 20 minutos após o Jason chegar no hotel, e teria ficado a noite toda desligada, até 5h50 da manhã do dia seguinte, quando um dos funcionários percebeu que a câmera não estava funcionando, não estava ligada, então a reconectou. Porém, esse mesmo funcionário percebeu que às 6h30 dessa manhã, essa mesma câmera estava apontando para o teto. Ou seja, alguém tinha movido a câmera para que ela não filmasse ali a saída de emergência. E é claro que com tudo isso, a polícia começa a suspeitar do Jason. E eles também são informados que o Jason teria chegado atrasado a uma reunião que ele tinha na manhã seguinte ali ao crime. A família da Michelle acaba pedindo a guarda da criança e o Jason acaba cedendo a guarda para os familiares dela. Ele acaba abrindo mão da guarda da filha. Em 2009, a polícia consegue evidências suficientes para acusar o Jason pelo crime contra a Michelle. Então ele é preso. Entre essas evidências estava uma testemunha, que era uma funcionária de um posto de combustível, em que o Jason teria abastecido o carro naquela madrugada, aquela madrugada que supostamente ele estava no hotel, que ele não teria saído, que é a madrugada em que ocorreu o crime. E alguns vizinhos também teriam visto o carro do Jason parado próximo à casa da família. Porém, eles não tinham certeza se era o carro dele, eles não conseguiram ali verificar a placa, eles apenas sabiam que era o mesmo modelo e a mesma cor do carro do Jason. Apenas um dos vizinhos teria visto o Jason dirigindo o carro e ele disse que no banco do passageiro estava uma mulher que não era a Michelle. Os investigadores acabam descobrindo que o Jason tinha um caso com uma das amigas da Michelle e essa amiga morava na Flórida. A polícia, obviamente, conversa com essa mulher que também se chama Michelle. E ela conta que essa viagem que ele fez não foi a trabalho, assim como muitas viagens que ele dizia que era trabalho. Na verdade, ele ia à Flórida visitá-la. O Jason manteve a sua inocência e em junho de 2011 ele foi a julgamento. Mas o júri não conseguiu chegar a uma decisão. Possivelmente porque as evidências eram praticamente todas circunstanciais. Já em fevereiro de 2012, ele vai a julgamento novamente. E dessa vez, a acusação ela consegue provar que o Jason tinha comprado um ano antes do crime sapatos que eram do mesmo modelo e tamanho daquele sapato que teria feito ali a pegada de sangue na cena do crime. E nesse julgamento, a amante do Jason testemunhou. E ela contou que o Jason não estava feliz no casamento e que ele não queria outro filho. A mãe e a irmã da Michelle Young também contaram que a Michelle havia falado para elas que o casamento não ia bem. Dessa vez, o Jason ele acaba sendo considerado culpado pelo crime e é sentenciado à prisão perpétua. E apesar de muitas coisas apontarem para o Jason, não houve nenhuma evidência que provasse, sem dúvida alguma,
que ele era o responsável por esse crime. E por essa razão, muita gente se pergunta se de fato ele é mesmo culpado por esse crime. E a arma do crime nunca foi encontrada. A amante do Jason, ela negou qualquer envolvimento no crime, apesar daquele vizinho ter visto o Jason na caminhonete dele e disse que no banco do passageiro estava uma mulher que não era a Michelle. Não se sabe ao certo quem era essa mulher que esse vizinho teria visto. E é isso, me contem se vocês acham que a justiça foi feita nesse caso e se o Jason realmente é culpado por ter tirado a vida da esposa. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.